Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 do Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos no dia 8 de março de 2022. Primeiro, porque em março é o aniversário do Edam Bank. Segundo, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Por ser o Dia Internacional da Mulher, como não poderia deixar de ser, nós queremos dar os parabéns para todas as mulheres. No meu caso, em particular, para minha esposa, para minha mãe, para minha irmã, para as minhas cunhadas e principalmente para as Edam Bankers que aqui estão. E para começarmos muito bem esse episódio, nós vamos falar com uma pessoa incrível. Ela é referência na área que atua. Então, como eu disse ela, vocês já sabem que é uma mulher. Então, eu tenho o prazer, a honra e a felicidade de trazer para a nossa conversa de hoje Priscila Deus. A Priscila é chefe do Pobre Juan. Priscila, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu pelo convite e também por representar as mulheres nesse dia tão especial. Priscila, a gente vai fazer uma conversa muito antropológica. Vai ser um bate-papo que nós vamos querer saber muito da sua vida, porque acho que o mais importante que nós temos aqui é transformar você naquilo que você já é. Uma inspiração para todas as mulheres, uma referência na sua área. Então, fazer com que empreendedores e principalmente empreendedoras possam se inspirar em você. Você topa esse desafio? Topo sim, vamos lá? Que ótimo. Pri, eu vou agora ficar muito íntimo de você, porque aqui é um bate-papo assim que vamos nos conectar muito fortemente. Conta um pouquinho da sua história, por onde você quiser começar, onde você nasceu, quais são as suas origens. Quer dizer, a gente vai naturalmente intercalando aqui as nossas experiências, vamos dividindo aqui esse momento super especial e vamos descobrir quem a Priscila Deus é para todo esse público. Vamos lá. Bom, eu sou nascida em São Caetano do Sul. Fui criada na zona leste de São Paulo, ali na região da Vila Prudente. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe eu falo que ela é administradora, né? Porque ela administrava a casa e as crianças. E a minha história, assim, eu vim de uma família bem simples, tradicional. E eu estudei em uma escola estadual em São Paulo, em Santo André, né? Bem próximo ali de São Paulo. E... Bom, eu não tinha nenhuma expectativa de vida, eu apenas estudava por estudar, eu não tinha... eu tinha sonhos, mas eu achava que estavam muito distantes, né? E na minha época de escola, meu único sonho era jogar basquete. E você praticava todo dia basquete? Praticamente todos os dias, né? Então eu cheguei a inventar para minha mãe, olha, eu vou ficar na casa de uma amiga, e viajava 2 dias para acompanhar jogo de basquete no interior de São Paulo, enfim. E foi uma transição assim muito difícil, assim, porque eu estava entre querer jogar basquete e não sabia exatamente o que fazer, né? E desse momento... Estava com que idade nessa época? Eu tinha 15 anos. Jovem. Jovem. Normal, todos nós ficamos perdidos nessa época, a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas eu tinha também uma parte minha bem responsável. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, vou ser jogadora de basquete, vou ser fisioterapeuta, enfim. E nessa minha transição do esporte, que foi muito importante, foi onde eu comecei a focar bastante e resolvi que era hora de me preparar para a universidade, né? Mas isso você tinha tentado, feito teste em algum clube, alguma coisa ou não? Tudo isso em São Caetano do Sul, né? São Caetano é onde eu nasci, e São Caetano foi onde eu comecei a jogar basquetebol também. Você sabe que eu conheço bem a região do ABC, né? Porque eu estudei o meu ensino fundamental também na região do ABC, o próximo, era na Vila Bela, ali divisa com São Caetano. Então eu conheço bem aquela região. E depois eu fiz a faculdade em Santo André, na Fundação Santo André. Então assim, eu conheço muito bem aquela região. E você falou da questão do basquete, eu tenho uma experiência também bem interessante, não com basquete, porque pela minha estatura eu não jogaria nada. Mas eu tentei vôlei. E aí eu fui fazer um teste no Pirelli. E aí assim, eu achava que eu jogava super bem e tal, não sei o quê. Realmente, no dia ali da seleção, eu fui muito bem e não fui selecionado. E eu perguntei por que eu não tinha sido selecionado. E aí me falaram o seguinte, que vôlei eles poderiam ensinar para todo mundo, mas minha estatura seria impossível. Então assim, a primeira frustração que eu tive foi relacionado ao esporte, mas eu percebo que assim, que ele agregou bastante no meu estilo, no meu jeito de ser. Isso trouxe alguma referência para você também enquanto pessoa? Transformou a minha vida, né? Porque não era só o ato de jogar o basquetebol, mas assim, disciplina, trabalho em equipe. Então foi aí que veio a grande transformação, né? Eu comecei a sonhar mais alto, entender
poxa, o que eu vou fazer da minha vida agora se não é o esporte, né? Então, assim, abri um leque ali na minha frente que era todos direcionado naquela função. Então, assim, como o esporte ele era muito determinante na minha vida, eu tinha como referência aquela parte. Então, fisioterapia, o que eu vou fazer? E chegou a hora da universidade. Então, eu estava totalmente confusa, não sabia o certo, mas quando eu fui prestar vestibular, eu entrando lá para me inscrever, eu vi a foto de um chefe de cozinha e todo o descritivo do que seria a carreira, né? E ali foi que eu decidi. Eu falei, não, isso tem tudo a ver comigo, gente. Você foi um clique cozinhar. Naquele momento, é isso? Eu adoro cozinhar. Meu sonho é viajar, na verdade, assim, eu era muito... como eu era de uma família simples, então, assim, o esporte era a minha ligação, minha conexão, né, com disciplina de vida, assim. Mas, enfim, a partir daquele momento, eu olhei e falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero fazer. E me inscrevi, mas sem Mas noção. Uma coisa, você tinha ido no vestibular para fazer... O que você tinha pensado inicialmente? Não, na verdade, assim, eu acho que eu já estava ali com 18 anos, né? Eu cheguei a um momento da minha vida que eu precisava mudar, né? Poxa, não sou mais aquela garota, já estou com 18 anos, sou de uma família simples, o esporte era meu caminho, mas, ao mesmo tempo, eu queria algo que fosse transformador na minha vida, né? E assim, eu tinha um sonho, né, além do esporte, que era poder viajar e conhecer outros países. Mas, para mim, pela condição que eu tinha de vida naquele momento, era muito distante. Então, eu olhava e pensava, poxa, eu não vou nunca poder viajar para outro país, o que eu vou fazer da minha vida? E ali, dentro da gastronomia, foi onde eu percebi que não, né? Existe um trabalho que eu poderia realizar que eu pudesse também atingir todos os meus objetivos. Mas cozinha já era o que é hoje? Cozinha, tinha essa visão ou não? Na verdade, não tinha. E eu já cozinhava muito para os amigos, mas eu não sabia que era uma profissão, né? Então, assim, a virada veio daí, né? E aí eu comecei a fazer gastronomia na Embi Morumbi. E foi transformador, porque na mesma época que eu fiz gastronomia na Embi Morumbi, eu comecei a fazer estágio com um chefe renomado, que é o Eric Jacan. O Jacan, o francês que todo mundo conhece, é isso? Francês, Que bacana. E assim, na universidade, na Embi Morumbi, na verdade, eu acho que eu era mais pobrinha ali, sabe? Porque eu ralava muito para poder pagar a mensalidade, que o valor era altíssimo. Então, eu trabalhava, pagava a faculdade e ainda fazia estágio no Eric Jacan, né? Então, foram 3 meses de estágio com o Eric Jacan. E aí, no meu último dia de estágio, eu fui até o chefe, fui agradecer e falei, olha, meu último dia, muito obrigada. E foi ali que ele falou, não é o seu último dia, você está contratada, né? Então, assim, o que eu percebi ali? Quando eu encontrei o meu caminho, que era, poxa, já cozinho, mas eu não tinha visto aquilo como uma profissão, eu comecei a dar o melhor de mim, né? Então, o fundamental... porque daí já não era mais trabalho, aí já se torna uma paixão, um amor, quer dizer, exatamente. Tem uma dedicação além do normal para ela. Então, foi exatamente essa a virada para mim, né? Porque... eu comecei a me conectar de uma tal maneira, me envolver tanto, e fui me profissionalizando, né? Então, eu fiz faculdade na Embi Morumbi durante esses 2 anos e meio. Nesse momento, também com o Eric Jacan, passei por toda a formação, porque, você sabe, ele era reconhecido, ainda né, como um dos melhores chefes. Então, eu tive o prazer de ter a formação com ele e na Embi Morumbi. E dentro do programa da Embi Morumbi, tinha um projeto que era estágio no exterior. E quando eu descobri aquilo, eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Né? Porque eu já juntava as minhas economias, mas ainda não era o suficiente para poder viajar e passar uma temporada fora, né? Fui, comecei a economizar e consegui fazer parte desse programa de estágios. Juntei lá o dinheiro da passagem, mais $500, e fui pela primeira vez para fora do país. Você foi para onde? Fui para o País Basco, San Sebastián. Que legal. Eu fui fazer estágio com Martim Berasategui, 3 estrelas Michelin, considerado um dos melhores do mundo. Mas espera aí, a sua escola também é uma escola impressionante. o que assim, eu queria entender um pouquinho antes. Você falou assim, que você passou por todos os estágios com o Jacan. O que são os estágios? Porque assim, para nós aqui do mercado financeiro, é muito distante entender o que são os estágios da cozinha. Exatamente. O que eu consigo entender é aquilo que eu tinha em casa, que a minha mãe cozinhava e colocava os filhos para lavar a louça. Então todo mundo lava a louça, seca, agora esse tipo de coisa. O que são os estágios dentro de uma cozinha? Como você é formado enquanto chefe? Então, na cozinha são separados por algumas seções. Então você tem lá a cozinha fria, o garde-manger, tem a cozinha quente,
aí tem grill, e aí são as sessões que são separadas ali. Eu fui fazendo esse trabalho de formação ali. Estagiário, na verdade, ele fazia o trabalho mais chato, né? Que era limpar, higienizar e tal. E na época, no Eric Jacan, tinha o subchefe dele, o Wagner Rezende, vou falar o nome dele aqui. E ele sempre me colocava de castigo. Ele falava, olha, você vai ficar limpando o pato no açougue que ficava no subsolo do restaurante. E assim, tomava-se muito tempo para fazer esse trabalho e eu não conseguia ver a operação, o serviço, a montagem dos pratos. Então eu comecei a criar uma habilidade ali para poder terminar o quanto antes e ver o serviço acontecendo, a operação. Né? Você agregou eficiência, então, criando uma metodologia para poder acompanhar o que acontecia na cozinha. Porque eu queria ver a apresentação, a montagem dos pratos e tal. Então, enquanto estagiário, você não pode fazer muita coisa, né? E assim que eu consegui assumir uma posição dentro da cozinha, aí sim eu tive essa liberdade de poder também fazer a apresentação dos pratos, montagem, enfim, finalização. Que era o grande sonho de todo mundo que está começando dentro da cozinha, né? Principalmente com o Eric Jacan. E ele é carismático como ele aparece mesmo pra gente, porque todo mundo tem um carisma gigantesco pelo Eric. Sim. Como é trabalhar com o Eric Jacan? Não é fácil, mas foi necessário muito para entender a hierarquia dentro da cozinha. Então, foi aí também que eu aprendi e trouxe muito do esporte para dentro do meu trabalho, né? A disciplina, o dia a dia, enfim. E a pressão mas também, a exigência, porque o técnico a pressão exige dele era necessário, né? Sim. Então, quando eu fui para a Europa, eu cheguei totalmente preparada, eu falo, né? Porque eu já sabia exatamente como agir, o que era necessário, eu não cheguei perdida. Tanto que eu foram 3 meses com Martim Berasategui, uma experiência inesquecível. Eu fui dormir no porão do restaurante, eram 50 estagiários, mais ou menos. Todos dormiam juntos na mesa? Nós tínhamos 5 quartos, mais ou menos, e funcionava como exército mesmo. Horário para acordar, tinha que arrumar sua cama, tinha o dia de você fazer a arrumação de todos os quartos, enfim, horário para tudo. Né? Então foi uma experiência assim sensacional. Imagina, 50 estagiários na temporada de verão, num restaurante. Às vezes chegavam a ter 5, 6 pessoas na montagem de pratos, assim. E escola básica, né? Que tem um ritmo de trabalho super forte, não tem? Super. Totalmente diferente, né? Eles falam eurosqueira, né? Não é nem castelhano e, sim, muitas vezes tomava bronca. Poxa, já tô tentando falar o castelhano com você, você não entende? Porque eles têm muito essa questão... Orgulho, né? Com o idioma deles, que é eurosqueira. E você aprendeu a falar basco, alguma coisinha ou não? Não, só queixou. E o que é queixou? Falavam olá. Olá, que interessante. Aqueles cascos que tchau, enfim. Algumas palavrinhas assim. E aí você ficou 3 meses lá nesse estágio? Foram 3 meses, né? E aí eu terminei minha temporada de estágios e fui realizar meu grande sonho, que era conhecer a Inglaterra. Né? Então, já falava inglês ou não? Não. Na verdade, assim, eu cheguei totalmente sem saber nada de inglês. Eu lembro que eu fui conversar com a imigração totalmente perdida, né? Porque... para você chegar na Inglaterra, você não tem um visto, um pré-visto. Isso. Né? Cheguei, comecei a trabalhar em um pub para aprender um pouquinho do idioma. E você já tinha esse emprego antes de ir para lá ou não? Você não, foi buscar conhecidos. Tá. A Priscila, chefe, veio do Brasil e assim, era realmente ralação. Quer dizer, o network ali fez a diferença, sabe? Conhecer as pessoas já começou a fazer a diferença ali. Exatamente. Então, meu grande sonho, assim, de adolescência, que eu achava que era impossível, era conhecer a Inglaterra, né? Então eu cheguei na Inglaterra, assim, foi para mim algo que é como se eu já tivesse vivido lá, porque eu estudava sempre o que era a Inglaterra, o que tinha, os lugares, enfim. Então eu me senti em casa, né? Trabalhei muito. A questão era assim, meu inglês foi melhorando com o tempo e à medida que o inglês foi melhorando, meu trabalho também foi melhorando. Então eu trabalhei num pub e depois eu fui para um restaurante argentino que foi muito bacana. E aí, do restaurante argentino, finalmente eu cheguei à posição de cozinheira num restaurante 2 estrelas Michelin, que é o The Greenhouse. Uau! Então, mas foi com muito trabalho, dedicação, né? E para mim, assim, você fazer estágio num restaurante Michelin já é algo precioso. Agora, ser contratado é algo ainda melhor, né? E você até então já tinha 2 restaurantes Michelin na sua carreira. E tinha um restaurante que era uma referência no Brasil também, que era o restaurante francês, o Jacan. Exatamente. Que escola que você teve, hein? Exatamente. E ainda passou pelo argentino.
Passei pelo argentino. Quer dizer, parrilha, carne, é com você. A carne começou no Eric Jacan, né? Começou limpando o pato ali, depois foi assumindo a grelha dele, enfim, a história que começou, foi mais ou menos esse o caminho, né? Que a gastronomia francesa, ela é a base de tudo, então é extremamente importante. Quando você vai fazer faculdade de gastronomia, você vai aprender as bases da gastronomia que vem da gastronomia francesa, né? Sabe que eu morei 3 anos e meio em Paris, né? Que delícia. Eu sou apaixonado pela gastronomia francesa. Bom, aliás, eu tenho um caso de amor com a comida, né? Todo mundo que trabalha comigo já sabe. Então não tem uma cozinha, tem várias cozinhas prediletas, eu não consigo falar de uma. Porque eu acho que cada uma tem ali a sua magia, realmente é muito especial. E aí, como é que foi a tua experiência no The Greenhouse? Foi, então, eu era uma menina ali perdida, né? Meu inglês não é muito bom. Você estava com que idade nessa época? Com 23 anos. Super jovem. 23 anos. E assim, eu tinha muito medo. Eu sentia medo de, poxa, será que eu não vou entender tudo? E aí eu estudava ao mesmo tempo, eu andava com um livro de inglês, escrevia tudo que eu podia. Ponto da carne, o chefe falava medium rare. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou pegar isso tão rápido? Escrevi num papel todos os pontos de cocção da carne, colei na parede. Quando o chefe falava o ponto da carne, eu olhava rápido e preparava a carne como ele pedia. Enfim, foi muito aprendizado, mas foi um lugar que o chefe, ele fez com que eu perdesse todo o medo. Ele me fez sentir muito à vontade, né? Diferente da rigidez que tinha no Eric Jacan. Apesar de ele ser um chefe 2 estrelas Michelin, o Antonin, ele me fez assim, me tornar uma profissional mesmo, sabe? Ter mais confiança no que eu sou. O chefe também era francês, então, pelo nome. Também. Que bacana. Também francês. Então eu falo que foi algo que mudou minha vida na gastronomia, foi quando eu comecei a me sentir à vontade. Poxa, eu sei fazer, eu sou capaz, né? E aí as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Aqui no Brasil, quando eu voltei, comecei a fazer um trabalho com o Ici Bistrot. O Ici Bistrot tinha acabado de ganhar como o melhor restaurante francês naquela época, em 2009, 2010. Assumi minha primeira casa como chefe de cozinha no 210 Diner do Beni Novac. Sim. E logo em seguida veio o desafio de assumir 5 restaurantes, parrilla, Pobre Juan. Mas aí você assumiu como... Aí já é uma posição executiva, Jéssica, que você assumiu. Porque não é só chefe de cozinha, né? Porque daí já muda totalmente. Quer dizer, não é o realizar. Aí já entra num processo de gestão também. Exatamente. Na verdade, eu passei por um processo seletivo ali. Foram 3 meses com Pobre Juan, de muita conversa. Mas era um desafio que eu precisava também, né? Porque assim... à medida que você vai absorvendo conhecimento, é importante você também passar e fazer um trabalho de formação. Então, como é que eu enxergava isso? É o momento também de eu começar a passar o meu conhecimento. Adiante. E ali foi onde eu comecei com o Pobre Juan. Vou te perguntar uma coisa. Você vê muito, quer dizer, pelo que você está dizendo, você teve muito de autodesenvolvimento. Ou você foi buscar também formação fora? Quer dizer, como é que foi esse processo de formação da Priscila? Porque olha só, você teve uma escola maravilhosa, né? Então você teve ali com o Jacan, depois na sequência você já foi para um restaurante Estrela Michelin e para outro, trabalhando com chefes maravilhosos. Isso trouxe para você naturalmente uma formação, uma experiência empírica, fazendo ali no dia a dia, e é óbvio que você usou o seu talento criando ali metodologias, como você contou a questão do pato, você teve a coragem de enfrentar ali uma posição com outros concorrentes, morar eventualmente, como você disse, no porão de um restaurante, quer dizer, nada disso assim trouxe uma questão de ego, de falar, não vou fazer porque isso não é para mim. Você de fato enfrentou de frente. A minha pergunta é, você sempre buscou um autodesenvolvimento ou você foi buscando também formações complementares, fazendo cursos que pudessem diferenciar você dos demais profissionais que estavam ali trabalhando junto com você, disputando a mesma vaga? Não, na verdade, assim, tinha uma questão minha do meu autodesenvolvimento. Eu sempre fui muito, assim, gostei de desafios, né? Mas eu fui aprendendo ao longo da minha vida que eu era capaz. Então, você imagina, eu vim de um lugar que eu achava que nada era tudo muito distante. Né? Que os sonhos não eram para você. Não eram para mim. Então eu via na televisão e pensava, tá tudo tão longe. Nossa, para que eu vou aprender a falar inglês se eu não vou viajar tão cedo? Né? Então, assim, à medida que eu fui aprendendo que sim, você foi começando a acreditar. Aí eu fui criando desafios e fui buscando e fui trabalhando isso em mim. Né? Isso é muito bacana. E no Pobre Juan, quando vieram com a proposta de 5 restaurantes, a proposta era: você não precisa mudar cardápio, absolutamente nada. Nós só precisamos de alguém
que ensine toda a equipe a seguir o nosso receituário. Você não precisa mudar nada. Aqui não pode mudar nada. Então, no primeiro momento, eu fui analisando a situação, conhecendo os 5 restaurantes, a equipe, tendo domínio de tudo. E aí, em um certo momento, eu falei, poxa, vamos abrir um restaurante em Campinas. Eu quero a oportunidade de fazer um cardápio especial para os jornalistas. No Galeria? No Galeria. Esse, inclusive, eu já te disse. Eu fui lá comemorar um aniversário de casamento. Momento super especial. Que maravilha. Ali no Pobre Juan do Galeria Shopping. E eu inaugurei o Pobre Juan do Galeria. E ali foi onde eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro cardápio para o Pobre Juan. Era diferente, então, dos demais restaurantes? Era um cardápio exclusivo para aquele restaurante? Na verdade, era um cardápio de inauguração. Tá. Né? Então, a gente convidou ali alguns influencers, jornalistas e tal, só para inauguração. E eu falei, não, hoje é o dia da chefe Priscila. E foi ali que eu fiz um cardápio super especial. E quando finalizou o jantar, os donos vieram falar comigo e falaram, Priscila, não. Você tem que fazer esse cardápio em toda a rede. E aí eu comecei a ter a liberdade também, não só de administrar e fazer com que as pessoas seguissem as receitas que já existiam, mas também de criar. E teve um pouco de ousadia também da sua parte, né? Porque o mais confortável ali era inaugurar aquela unidade com um cardápio que já era reconhecido pelo público. Quando você decidiu fazer um cardápio exclusivo, você colocou ali a sua assinatura. Exatamente. E também eu trouxe um pouquinho da culinária espanhola, um pouquinho da técnica francesa, e foi aí que eu comecei a dar um ar diferente no Pobre Juan. E naquela época, né, quando eu falava de Pobre Juan, era uma casa argentina, cortes argentinos tradicionais. Então, eu criei no cardápio uma partezinha lá que era pratos especiais, que eram pratos mais elaborados. Aí eu já fazia uma composição de alguns elementos com a carne, né, para harmonizar. E aí a gente foi tendência naquela época de uma casa argentina que não só fazia o trivial, mas que também desenvolvia pratos especiais. Muito bacana. E você é de uma família com... Vocês são em 3 irmãs, é isso? Pai, Somos. mãe, mais 3 irmãs. E como que é um chefe na família? Quer dizer, como que é o dia a dia de um chefe na família? Se ele cozinha para a família, se tem um pedido, quer dizer, me conta um pouquinho dos bastidores familiares aqui. Edu, a minha mãe, ela cozinha muito. E nós somos em 3 irmãs, mas não sei por qual motivo, ela sempre me pegava e falava, filha, vem você aqui me ajudar. Então, assim, ela sempre me levou para o caminho próximo ali de ter a conexão com o alimento, os encontros das famílias também, cafés da tarde, cada um preparava alguma coisa, sempre estive envolvida, né? Então, assim, a minha família é muito movida aos encontros, onde sempre está regado ali a muita comilança, muita coisa boa, né? Então, assim, eu sempre proporciono isso para minha família também, né? Que é um momento de felicidade para todos. Sim, exatamente. E isso quer dizer, essa experiência que você tem na realidade na sua casa, de unir pessoas, contribuiu para que você fosse para a cozinha de alguma forma, escolhesse como profissão ser um chefe de cozinha? Você imagina que trouxe um pouco desse elemento ou não? Sim. Eu acho que eu tive um momento muito agradável na minha família, que era esse encontro da família, todo mundo trazendo um prato diferente, todos reunidos ali, preparando algo especial. Enfim, a gente vivia essa minha infância inteira dessa maneira. E cozinha traz isso mesmo, né? Cozinhar. Eu gosto bastante de cozinhar também, óbvio, né? Não cozinho. Tenho até receio de falar as coisas que eu faço aqui. Eu sou do tipo que quase queima carne e acha que fez um belo prato, né? Mas é bacana, assim, conversar com um chefe que tem essa experiência. E você fala muito da questão da experiência da carne, do pato, da sua especialização até o Pobre Juan. Mas até onde eu sei, você tem outras especialidades. Até porque, pessoal, deixa eu contar para vocês. Eu sou insider aqui, entendeu? Eu tenho informações privilegiadas. Por quê? O Puccinelli, que é um dos nossos diretores aqui, ele é um amigo pessoal da Priscila. Puc, um abração, querido. Então, o que a gente tem? O Puc, ele mostra as fotos, ele faz a gente morrer de inveja aqui com os outros pratos que não tem nada a ver com carne, que a Priscila faz também. Pri, conta pra gente no que mais você tem esse talento singular na culinária. Vamos lá. E, na verdade, assim, em 2012, mais ou menos, eu fui convidada, fizeram um desafio, que chama Churrascada, é uma das maiores empresas de eventos de churrasco aqui do Brasil. Foi a primeira edição. E eu fui convidada como uma das primeiras mulheres a participar desse projeto, né? E eles me deram lá 12 cordeiros, 12 ou 18 cordeiros. E eu nunca tinha feito cordeiro na minha vida, né? Então eu fiquei estudando aquilo, como é que eu vou fazer. E aí foi ali meu primeiro contato com fogo de chão mesmo. A gente estudou bastante como fazer, eu e minha equipe, né? Então
Hoje eu falo assim que eu acabei me encantando com o fogo e eu utilizo várias técnicas, que não é só a parrilla, mas também fazendo alguns outros eventos usando o fogo como elemento principal, né? Por exemplo? Por exemplo, tem o infernilho, que a gente chama. Não sei se você conhece Patagônia, o churrasco patagônico. Eles utilizam várias técnicas. A minha inspiração vem daí, quando fala de fogo, né? Porque eles são os melhores. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então você tem lá o infernilho, onde você faz fogo, cria como se fosse um forno, utilizando o fogo, a lenha. Então você faz lenha em cima, lenha embaixo, no meio você coloca um salmão inteiro com uma crosta de sal, que fica sensacional. Enfim, e aí são algumas das técnicas que a gente utiliza aí com fogo, né? Não necessariamente somente com carne, então. Quer dizer, você pode usar legumes, pescados, quer dizer, não tem limite ali para trabalhar com fogo. Não tem limite. Na verdade, é você conhecer o fogo, né? Saber respeitar também. Então, se você tem lá as variações, o fogo é alto, eu vou preparar esse tipo de alimento. Eu quero fogo baixo, você prepara um outro tipo de alimento e assim vai. Sabe que tem uma coisa bem interessante que você está falando, porque quando eu era pequeno, dos 11 até os 17 anos, eu fui escoteiro. E o escoteiro, uma das coisas que ele faz quando vai acampar é utilizar o fogo, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui cozinhar usando fogo, fui fazer o arroz, não dava para comer. Ficou uma coisa assim, absurda. Aí eu falei, bom, arroz não é minha praia, eu vou fazer um macarrão que é mais simples. Água, tal, ferve e põe lá. Bom, eu salguei tanto aquele macarrão, tanto macarrão, que também ficou impossível. Nós estávamos há 2 dias acampando, sem ninguém comer absolutamente nada, porque qualquer um que ia para a cozinha errava absolutamente tudo. E os outros colegas, as outras barracas, começaram a ceder um pouquinho ali do que eles faziam. A gente cozinhava super bem. E eu me lembro de um colega que ele disse exatamente isso. Ele falou, no contexto geral, que vocês acabam errando é que vocês deixam o fogo ou muito alto ou muito baixo. Então, para o macarrão, se você deixou muito baixo, a hora que você experimentou a água, você não sentiu o sal porque ele estava no fundo, não estava borbulhando. Porque você colocou mais sal e ficou super salgado. O arroz, quando você fez, ficou duro porque o fogo estava muito alto. Então, a água secou super rápido. E aí tem muito do que você falou, né? Respeitar essa densidade do fogo para cada prato, né? Isso tem que ser regulado, como um fogão de cozinha. Sempre. Sabe, Edu, eu falo para você, eu comecei a trabalhar no Pobre Juan mais ou menos em 2011, 2012. E eu tive minha primeira temporada com o Pobre Juan, depois voltei para a Europa, né? Porque eu tenho essa inquietude, eu quero sempre aprender. Um espírito cigano, então, leve. Então eu fiquei com o Pobre Juan nessa primeira fase, eu fiquei com eles durante uns 3 anos, 4 anos, inaugurei mais ou menos 6 restaurantes com eles, né? Depois voltei a fazer uma imersão novamente na Inglaterra. E ali eu comecei a abrir minha própria empresa, né? Fui trabalhar em alguns restaurantes, obviamente. E aí eu vi a possibilidade de abrir meu primeiro negócio, que era com street food, né? E na Inglaterra, fala-se muito do veganismo. Então, quando eu me apresentava como chefe de carnes, era algo um pouco negativo. Então eu mudei, eu falei, não, eu trabalho com fogo. Porque o fogo me permite fazer qualquer coisa. Não tem limite. Né? Não tem limite. Então, foi aí que eu comecei a... Aliás, o fogo é a transformação do homem, né? Exatamente. Sem o fogo, a gente não teria chego a nenhum canto. Não conseguiríamos derreter o ferro, Nada. Não conseguiríamos assar a carne. Quer dizer, tudo que nós temos hoje começou a partir do fogo. Dizem que a invenção mais importante do homem até hoje é o fogo. Exatamente. E assim, é muito engraçado como isso, de uns anos para cá, na gastronomia, tem surgido diversos restaurantes, principalmente aqui no Brasil, falando-se de churrasco, de fogo, defumação, parrilla, é todo tipo de cocção, né, de churrasco, utilizando o fogo como elemento, né? E você chegou a abrir o restaurante lá na Inglaterra, o seu negócio? Aí, na verdade, o que eu fiz? Eu ouvi que tinha possibilidade de eu fazer temporadas de verão com a minha empresa. Então, montei lá BB Queen Priscila Deus, né? The Queen of the Barbecue. E aí eu fiz uma temporada no verão, rodando toda a Inglaterra, levando o churrasco brasileiro. Foi um desafio maravilhoso, porque, na verdade, quando você monta o street food em Londres, é algo bem informal, né? Mas que era minha realização. Eu poder ter minha primeira empresa, servir a minha comida num país que não era meu, né? Então, imagina que o meu primeiro evento foi embaixo ali da Tower Bridge, que ao lado tem um parque. Sim. Então, para mim, foi assim, magnífico, né? Imagina, primeiro evento, realizar ali e poder servir a minha comida para os ingleses, né?
Então, eu trabalhava num restaurante e no verão eu fazia a temporada com B.B. Queen. The Queen of the Barbecue. The Queen of Barbecue. Que bacana, que bacana. E como que era a experiência dos ingleses? Quer dizer, o que eles experimentavam? Quer dizer, como que eles se portavam depois de receber um presente desse, que era você entregando para eles ali um assado com barbecue? Quer dizer, como que eles falam? Porque, num contexto geral, os ingleses, eles têm ali as costelas, aquelas coisas assim, que é o prato do dia a dia, o fish and fries, quer dizer, como que eles sentiam isso quando você levava ali uma experiência para eles, que é muito uma experiência latino-americana, né? Porque quando a gente fala de assado, a gente olha muito a referência da Argentina, do Brasil, e você está levando algo novo para eles. Exatamente. Quando, na verdade, primeiro impacto, assim, uma mulher fez isso... Essa é a primeira coisa, quer dizer, já tinha uma questão ali, uma quebra de paradigma. Nossa, churrasco e mulher, sabe? O que é isso? Então, mas assim, o churrasco brasileiro lá fora é muito bem, as pessoas adoram. Principalmente, primeira pergunta é carne brasileira? Então, assim, isso é maravilhoso pra gente saber que a nossa, é uma referência. Que a nossa carne é tão... as pessoas têm como uma grande referência, né? E então, assim, eu montei essa minha empresa lá, fiz essa temporada, foi sensacional. E lógico, o bom filho a casa retorna, né? Voltei para o Pobre Juan para um novo projeto. E agora, Pobre Juan já com 16 casas. E você fazendo parte dessa história. Na verdade, eu voltei para abrir um novo conceito. Então, tem o Pobre Juan, que é parrilla, e agora a gente começou o Pobre Juan Barbecue, né? Que é o universo do barbecue, onde eu faço defumação, parrilla, tenho varal, enfim. Também imagina, né? The Queen of the Barbecue, vindo da Inglaterra. Quem é que vai falar que o Pobre Juan não poderia abrir uma casa nesse sentido, nessa direção? Que ótimo. Agora eu queria saber um pouquinho dessa sua experiência empreendedora num outro país. Me conta como é que foi o processo de abertura da empresa, quais foram as dificuldades que você teve. Fala um pouquinho disso, porque nem tudo na vida dá certo, né? Exatamente. A gente está vindo aqui numa carreira, numa trajetória assim que felizmente tudo aparentemente deu certo. Mas eu imagino que você teve diversos perrengues nesse período, né? Conta pra gente quais foram as dificuldades. Então, abrir uma empresa na Inglaterra eu estudei bastante e eu vi que era extremamente fácil, né? Mas o caminho de você fazer a abertura da empresa e tudo mais. Porém, eu não tinha uma estrutura para abrir minha empresa de catering. Porque como é que funciona na Europa? Você pode abrir na sua casa, né? Então... Você não precisa de uma autorização especial, nada? Precisa. Tá. Então, a minha maior dificuldade foi conseguir que alguém do cônsul local fosse até a minha casa para me dar essa licença. E eu naquela ansiedade, querendo participar dos eventos, e eu fiquei um período ali de mais ou menos 6 meses a 1 ano esperando a validação. Enquanto isso, eu consegui fazer uma parceria, e nessa parceria eu usava a licença de um outro amigo, que era um argentino também. Enfim, eu consegui iniciar o B.B. Queen, deixando de lado essa questão burocrática dos papéis, e logo depois veio o cônsul local, me deu essa licença, e a licença também não é algo fácil, tá? Por quê? Você tem que se preparar, tem que fazer um cursinho de boas práticas do alimento, tem que ser comprovado isso, eles vão visitar o seu local onde você trabalha, e se tiver alguma coisa não conforme, você não tem esse certificado. Eu recebi a visita super ansiosa, né? Meu Deus, eu preciso desse certificado e tal. E eu ganhei a classificação máxima de estrelinhas lá. E que me permitia pegar os melhores eventos da Inglaterra. Porque, assim, não é simplesmente você ter a participação nos eventos, simplesmente com aplicações, né? Você tem que ter lá um certificado que comprove que realmente a sua comida é de qualidade, né? Então, eu passei por esse critério de avaliação. Mas eu foi tudo muito difícil. Porque... eu fui muito corajosa de montar uma empresa sozinha, um catering na minha casa, em Londres. Eu não tinha carro, então eu tinha que alugar carro, mas eu falei, não vou desistir, eu tenho esse sonho de fazer meu churrasco em Londres e eu vou com toda a minha vontade e garra. Então eu aluguei carro, às vezes eu tinha um motorista que me ajudava, né? E aí, o que aconteceu no meio do caminho, quando eu comecei a engajar no mundo dos eventos em Londres... eu no Hyde Park pedalando, uma coisa muito louca, né? Eu estava na ciclovia, um carro entrou na minha frente, eu fui frear, mas eu usei o freio da mão direita,
que era o freio dianteiro É. e eu voei, quebrei os 2 braços. Nossa! E ali eu falei, Você tinha seguro alguma coisa ou não? Não. Nada? E ali eu falei, gente, não acredito, agora que eu tô começando a deslanchar com o meu negócio, tô super feliz, tudo dando certo, quebrei os 2 braços. Uma tragédia. Alguma coisa eu tenho que aprender disso, porque assim, foi muito difícil o período de eu conseguir certificado e ficar esperando e tudo mais. Aí, quando aconteceu isso, eu pensei, poxa, acho que é hora de eu parar um pouquinho, refletir sobre as minhas ações, entender qual que é o melhor caminho agora a seguir. E foi quando o Pobre Juan me ligou, Priscila, preciso de você, tem um projeto novo, a gente conseguiu um espaço. E aí ali eu pensei, poxa, agora é hora de eu descansar um pouco e rever os meus caminhos, né? Porque eu lutei muito para eu ter o BB Queen na Europa, lutei muito mesmo. Mas diante dessa situação eu via que realmente não é você ficar lutando tanto, né? Quando a coisa você começa a bater muito e ela não flui, é porque você precisa refletir. Parar um pouco, rever a estratégia e dar um tempo. E é o que eu fiz, né? Eu vim para cá, cheguei no Brasil em novembro de 2020 e logo no ano seguinte veio a pandemia. O restaurante que eu vim para o projeto aqui com o Pobre Juan estava ainda em construção, em obras. Então, a gente passou por um período muito difícil mesmo, né? Tive que segurar... Tudo fechado. Tudo fechar. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande que não é só a minha vida, nem da minha família, né? É a vida do meu funcionário e da família deles também. São quantos funcionários hoje no Pobre Juan? Tem mais ou menos uns 500 funcionários, né? Então, são 500 famílias que estão envolvidas ali na atividade do Pobre Juan. Exatamente. E qual foi a decisão aí com a pandemia? Então, na verdade, na pandemia foi o momento que eu entendi que era hora de trabalhar ainda mais, né? Se reestruturar, se reorganizar. E foi aí que a gente começou a fazer a lição de casa, né? Entender, poxa, isso aqui não é necessário nesse momento. Então, a gente começou a enxugar o máximo que a gente pôde. E a gente entendeu depois que a gente consegue viver, né, de uma forma mais reservada, sem esbanjar tanto. Sem exageros. Sem exageros. E... por incrível que pareça, o negócio está muito mais saudável hoje do que antes da pandemia. Olha que impressionante. Exatamente. Quer dizer, essa lição de casa que foi forçada pela pandemia fez a casa rever alguns princípios. Você, enquanto gestora, trouxe talvez ali uma visão até da sua própria experiência, né? Porque você não vem de uma experiência assim de esbanjar, né? Você é uma guerreira. Guerreira. Você foi enfrentando a vida, os desafios, teve o próprio negócio, teve essa visão empreendedora. E essa experiência empreendedora, eu imagino que agregou bastante no momento de enxugar aqui as despesas no Pobre Juan, ou não? Ou trouxe um elemento novo? Sim, exatamente. Na verdade, assim, que a gente entendeu ali naquele momento? Poxa, a gente tem a possibilidade de fazer o nosso delivery. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso evoluir? Peguei o cardápio de delivery, a gente viu, poxa, peraí, isso aqui eu posso melhorar. E aí a gente começou a investir muito mais nesse perfil, né, que era o delivery, e a gente começou a ter um resultado muito melhor. Mas a lição de casa foi essa, assim, eu sempre batalhei muito, então naquele momento eu vi, poxa, agora é a hora de realmente a gente trabalhar em equipe juntos e fortalecer, e foi o que a gente conseguiu fazer. E o Pobre Juan fazia delivery antes ou não? Muito pouco. Tá, mas já tinha uma predisposição. Uma tá. Né? E aí eu fui só aprimorando a parte do cardápio ali, porque ninguém podia sair de casa, mas as pessoas consumiam em casa, né? E teve alguma barreira assim, interna, cultural do delivery ou não? Porque, em teoria, o Pobre Juan é um restaurante considerado de alto nível, né? Frequentado pela classe mais abastada da economia. Quer dizer, tem que ter ali uma boa reserva financeira para frequentar o Pobre Juan. Quando você fala de delivery, você está entrando ali num segmento que não é, talvez, o segmento assim, mais popular. Teve alguma barreira com relação a essa transformação ou não? Todos entenderam que era o momento para fazer essa mudança de caminho? Eu acho que o próprio cliente do Pobre Juan, ele pedia isso, né? Tá. Poxa, eu quero comer as empanadas do Pobre Juan. Eu não posso sair de casa. Não posso sair da minha casa. Posso passar aí e pegar? Então começou, na verdade, o cliente vir procurando a gente também. E a gente começou a fazer um estudo com relação à melhor embalagem, como que vai chegar o produto em perfeito estado, porque você, poxa, comeu uma carne que saiu da grelha, o resultado é né? Então a gente começou a estudar o ponto da carne ideal para que a carne chegasse ao ponto perfeito até a casa do cliente,
né? O pão ideal do hambúrguer para que ele chegue também, não chegue aquele pão úmido. E a gente foi fazendo vários estudos para chegar a essa perfeição, mas e deu certo, né? Que bom, que bom, que bom. Agora você participa também de eventos internacionais, porque eu te acompanho ali no Instagram e eu já sei que você vai para Portugal, outra você vai para outros países, você já passou além da Inglaterra, da Espanha, você já teve experiência em muitos outros países. Conta um pouquinho dessa vivência internacional para quem pensava que nunca sairia do Brasil. Exatamente. Então, eu fui convidada também para fazer um evento na Grécia, em Mykonos. Foi um lugar paradisíaco, né? Então, imagina que teve lá o fogo de chão, naquele cenário maravilhoso, um paraíso exatamente. Eu cheguei e ver você preparando sua comida para aquelas pessoas naquele lugar é algo que não tem preço, sabe? Não há nada que pague isso. Então, assim, na verdade, eu tenho um amigo e sempre quando ele vai fazer algum evento internacional, ele me escala lá para ser a parceira dele nesses eventos. Então, eu fui lá para a Grécia, Portugal, eu fui agora pela segunda vez, né? Estive em Angra recentemente também, fazendo um evento maravilhoso, todos com fogo inspirado nos eventos da Patagônia, né? E ali é meu momento de relaxamento, por incrível que pareça. Porque hoje eu não estou tanto dentro das operações na cozinha do Pobre Juan. Eu tenho uma parte mais burocrática, desenvolvimento, criação, que muita coisa acontece por trás do cenário da cozinha. Sim. Então, quando eu tenho essa oportunidade de estar num evento como esse... É o seu talento, a assinatura do artista que vai ali para o público. Exatamente. Então, assim, o último evento que eu fiz agora em Angra foi sensacional, porque eu pude ficar ali cuidando do meu cordeiro, respeitando o tempo do fogo, tranquilo, sem nenhuma preocupação. A única era cuidar bem para que o prato ficasse pronto no ponto ideal. E qual que é o ponto ideal de um cordeiro? O cordeiro ele leva aí em torno de umas 6 a 8 horas para assar, né? E o ponto ideal dele é cuidar com muito carinho. É o amor. É o amor. Efetivamente é o amor. Que bacana. Eu imagino que nesse momento tem muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu imagino que o público ali deve ser um público que... Muita gente interessado nessa carreira. Quer dizer, quero ir para a cozinha, como é que eu faço? Quer dizer, quais são as dicas que você daria para essa pessoa que muitas vezes tem esse desejo, mas não tem a coragem que você teve? Porque você mudou totalmente assim, uma direção que você estava indo. Eu estava lendo ali uma sua biografia que você chegou a pensar em fazer direito. Exatamente. Em ser juíza, é isso mesmo? E aí, num dado momento, você mudou e achou ali nessa mudança a tua paixão. Então, qual que é o conselho que você dá para as pessoas, independente da profissão? Quer dizer, primeiro, para quem vai para essa carreira que você tem, que é uma carreira linda, da cozinha, maravilhosa, que todos nós admiramos. Depois, segundo, assim, como é que a pessoa ela busca o seu caminho profissionalmente? Qual foi o insight? Qual foi a sua percepção do que de fato era importante para a sua vida? Na verdade, o importante para a minha vida é fazer aquilo que eu amo. Né? Então, a partir do momento que eu descobri o que realmente eu gosto de fazer, aí foi algo que eu fui me envolvendo de uma maneira assim, sem olhar para o lado. Eu só fui me envolvendo, querendo aprender mais, absorver. E isso é fundamental. Né? Porque você, como eu falei agora há pouco, poxa, quando eu estou preparando um cordeiro ou trabalhando nos meus eventos com fogo, é onde eu estou mais relaxada, feliz, né? Em contato com aquilo que eu gosto de fazer. Então é primordial, essencial você descobrir primeiro o que você quer fazer da sua vida. E dá para saber quando a gente é jovem ou não? Eu fiquei muito confusa, então assim, eu acho que foi até um pouco confuso expressar isso, né? Poxa, esporte, eu só sei que eu nasci para ser líder, Edu. Porque eu queria ser jogadora de basquete, mas depois eu decidi que eu queria fazer direito, mas eu queria ser juíza. É isso aí. Aí quando eu cheguei para prestar o vestibular, eu vi a foto do chefe de cozinha ali e falei, não. Quero ser chefe. Eu vou ser chefe. É claro. Que então, bacana. Exatamente. Então, quer dizer, a primeira coisa é assim, você entender aquilo que é importante para você. Então, no seu caso, tinha uma importância natural pela liderança, que você já buscava, você já tinha isso muito claro, essa consciência. Minha personalidade sempre foi de líder, né? Você tem uma personalidade forte, exatamente. Você puxa a fila. E isso já vinha desde a época que você praticava esporte. Desde criança, com os amiguinhos da escola. Eu sempre fui a líder da turma de tudo que eu fui fazer na minha vida. Então, assim, obviamente que eu trouxe isso também para a minha vida profissional, né?
Que bacana. Muito e sem saber, que ninguém nunca falou, Priscila, olha, você tem esse perfil. Eu fui descobrindo da minha maneira. Então, assim, eu acho que tudo tem que acontecer sem pressão também. Isso. Você foi entendendo o seu modelo biológico e foi se posicionando naturalmente de acordo com as suas crenças pessoais. E você foi tendo coragem também para enfrentar os desafios, né? Porque a carreira que você está falando aqui é uma carreira que, como você disse, que os teus colegas da Anhembi Morumbi tinham ali uma situação financeira confortável. E você disse que você tinha que trabalhar, juntar dinheiro, não era fácil pagar. Então, você teve muita coragem, muito empenho, muita dedicação. E desistir para você, pelo que eu percebo, não é algo que faz parte do teu perfil. Na época da faculdade, eu me lembro que nas férias, os meus amigos, meus colegas, cada um falando, eu vou para a Itália fazer o cursinho no ITIF, eu vou ali para Paris, eu vou... E eu pensava, meu Deus, eu vou para onde? Eu vou trabalhar. Vou trabalhar, vou juntar o meu dinheiro e um dia, sim, eu vou realizar esse meu sonho. Já tinha uma meta. Eu já tinha uma meta. Então, assim, parecia distante, mas eu trabalhei muito para que isso acontecesse. E, assim, como eu falo, poxa, chegar na Grécia e fazer um trabalho meu, isso realmente é algo muito valioso para mim. Quantas mulheres atuam na cozinha como chefe, principalmente especializadas em fogo? Agora eu aprendi. Não vou mais falar em churrasco. Em fogo. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma que eu admiro muito, que é uma colega minha que chama Paula Labac. Ela está super conhecida aqui no Brasil também. Fora, ela faz alguns eventos. E ela é inspiração para muita gente aqui também. Guerreira, né? Assim como outras muitas que eu conheço, que são parceiras também. A gente procura fazer alguns eventos, quando possível, né? Quando a gente consegue juntar as agendas aí. E vamos ver se esse ano eu consigo fazer um encontro das mulheres, né? Boa. Um encontro do fogo com as mulheres. Muito isso bom. Vai ser sensacional. Eu vou receber esse convite, eu espero. Com certeza. Isso vai ser muito bom. Ficar muito feliz, muito feliz. E, assim, para a gente encerrar aqui o nosso programa, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, então nós temos várias mulheres que estão te conhecendo, que já te conheciam e que admiram o seu trabalho. Você é uma mulher que atuou num segmento que tem muitos homens, tanto que você falou que você trabalhou com vários chefes homens e você não trabalhou com nenhuma chefe mulher até então, pelo menos que você citou. E você se diferenciou e teve um posicionamento. Você comentou da questão da liderança. Então, para essas mulheres que estão nos assistindo, para a gente finalizar, dá um recado para elas. Como é que elas podem sobressair nesse mundo que a gente ainda julga muito machista, buscando aqui a sua liderança, buscando demonstrar essa capacidade toda que tem e trazendo cada vez mais esse equilíbrio que nós precisamos, essa equidade na sociedade, onde nós temos aqui a nossa raiz de todos nós, e não existe aquele que não tenha nas mulheres. E como é que nós fazemos para que essas mulheres ocupem cada vez mais o seu espaço e façam a diferença na sociedade? Qual que é o recado que você leva para elas? Teve um momento da minha vida que eu estava ali na Inglaterra, me chamaram, olha, você foi chefe do Pobre Juan, aqui não importa, aqui você é mais uma. Então, para que você consiga uma posição melhor, você vai ter que mostrar. E eu não tive medo de nada, então eu acreditei em mim e mostrei que eu tinha domínio. Então, assim, tem que ter domínio, tem que ter conhecimento e determinação. Nunca se intimidar com ninguém, né? Tem que acreditar em você sempre. Não existe obstáculo. Legal. Querida Priscila, eu quero agradecer muitíssimo essa nossa conversa. Eu vou falar aqui, para quem está nos vendo, que não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Você faz parte do Edam Pod, assim como todos nós. Pri, muito obrigado. Até a próxima. E queridos e queridas, foi bom falar com vocês. Nos vemos em breve.